Olá, você está no Pérolas Book e hoje nós ouviremos o livro Fazendo a Diferença, da doutora Elisete Malafaia. Apresentação. Estamos vivendo dias muito difíceis, dias maus. Desde que o homem caiu em pecado e saiu da presença de Deus, desde que o pecado entrou no mundo, a humanidade vem se degradando. Pecado sempre foi pecado. Hoje só a tecnologia mudou. O pecado continua sendo o mesmo. Por isso é que entre nós, filhos de Deus, o Senhor quer levantar homens e mulheres para fazer a diferença nesta geração. Ele quer que você faça diferença na posição social em que você se encontra, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho. Estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo. Estamos aqui para fazer a diferença. Mas de que maneira podemos fazer essa diferença? É o que veremos nas páginas a seguir. Doutora Elisete Malafaia. Introdução. Em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, o apóstolo Paulo fez um alerta ao seu filho na fé, Timóteo. Alerta este que nós precisamos trazer para a nossa vida nos dias de hoje. Para tornar a nossa explanação mais clara e mais fácil, usarei o texto de A Bíblia Viva, publicada pela editora Mundo Cristão. O apóstolo disse: portanto, eu insisto solenemente com você, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino. Que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e a fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda o seu povo quando eles precisarem. Estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando-os, pacientemente com a palavra de Deus. Porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente nas próprias ideias desorientadas. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos estes perigos, e não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deva fazer. Paulo alertou Timóteo sobre o que estava acontecendo naquela época. O que ocorria naqueles dias também acontece hoje. Quando lemos essa passagem, parece que ele está falando para nós. Isso acontece porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. O que Paulo escreveu para uma pessoa que viveu há quase 2000 anos serve para nós nos dias de hoje. O apóstolo diz assim: eu insisto solenemente com você. Observe como ele focaliza sempre Timóteo. Você, Timóteo, você. No capítulo 3 da mesma carta, a partir do versículo 1, o apóstolo diz: é importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão orgulhosas e fanfarronas, zombarão de Deus e desobedecerão aos pais, sendo ingratas com eles e completamente más, serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Não é o que está acontecendo hoje, amigo leitor? Não estamos vendo em nossa sociedade tudo que o apóstolo Paulo está falando aqui? E ele continua sua descrição. E escarnecerão daqueles que procuram ser bons, atraiçoarão seus amigos, serão irascíveis, inchados de orgulho e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Irão à igreja, sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Que coisa impressionante! Que alerta tremendo Paulo estava fazendo a Timóteo. O apóstolo disse ao seu filho na fé que haveria gente perversa, gente má, gente orgulhosa, gente que iria criar tumulto. Portanto, Timóteo, você precisa ter essa palavra arraigada no seu coração.
É o que nós devemos fazer também se quisermos nos distinguir dessa geração perversa. Desta palavra que Paulo deixou a Timóteo, retirei 4 atitudes que nos levarão a fazer a diferença entre as pessoas da nossa geração. Analisemos a primeira. Capítulo 1. Olhe para você mesmo e faça a diferença. Em 2 Timóteo 4,5, Paulo orienta seu filho na fé a adotar 4 atitudes que devemos também assumir nos dias de hoje. Devemos adotar essas atitudes para não sermos levados de roldão por este mundo afora. Estudaremos neste primeiro capítulo a primeira dessas atitudes. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos estes perigos, e não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo, não deixe por fazer nada que você deve fazer. Gostaria que o leitor se colocasse no lugar de Timóteo e repetisse para si mesmo as seguintes palavras: estarei alerta e vigilante contra todos os perigos que venham sobre a minha vida espiritual, emocional e física. Não terei medo de sofrer pelo Senhor. Levarei outras pessoas a Cristo. Não deixarei de fazer nada do que deve ser feito. Amém. A primeira expressão que se destaca no versículo 5, que estamos analisando, é: você precisa. Você, Timóteo. Aplicando essa expressão a nós, posso dizer: você, Maria, você, Fátima, você, Ana, você, Shirley, você, Elisete, você, Iradir, você, Flávia, você, leitor. Deus quer começar por você. Às vezes o pastor está pregando na igreja ou estamos lendo a palavra e não conseguimos enxergar defeitos em nós mesmos. Muitas vezes dizemos: isso aqui serve para fulano. Essa palavra se encaixa na vida de Beltrano. Aquele irmão precisa mudar. Aquela irmã precisa resolver essa situação. Por essa razão foi que Paulo falou enfaticamente: você, Timóteo, precisa. Débora, a mulher que resolveu fazer diferença. Na Bíblia há um exemplo de uma mulher que assumiu esse compromisso de mudança. Essa mulher foi Débora, uma juíza. Sua história está nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes. O povo de Israel estava sendo oprimido pelo rei Jabim de Canaã, uma opressão que já durava 20 anos. As pessoas estavam temerosas. Baraque, o líder do povo de Israel, deixou-se dominar pelo medo. Débora mandou chamá-lo. Ela era uma mulher que tinha autonomia, otimismo e liderança. Débora sabia qual era o propósito de Deus para ela naquele lugar. Sabia por que e para que estava ali. Ela era serva do Senhor, tinha intimidade com Deus, tinha confiança em Deus e não se esquecera das promessas que Deus fizera aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, de que eles iriam desfrutar de uma terra abençoada. Alicerçada nisso, Débora disse a Baraque: olha, Baraque, pode ir para a batalha, que você não vai perder a luta. Você vai vencer, vai derrotar Sísera. Porém, vai ter que dividir essa vitória comigo, com as mulheres também. O que eu acho bonito em tudo isso é que Débora não saiu do seu papel de mulher, não quis ser homem. Uma das coisas que mais me preocupa hoje é ver muitas mulheres querendo ocupar o papel que é do homem. A mulher não deve assumir o papel masculino, pois ela é feminina. Nem tampouco o homem deve querer ocupar o papel da mulher, porque Deus o fez homem, e aos homens cabe o papel masculino. Outra coisa que eu acho bonito é que Débora não pegou a espada, não pegou a lança e disse: vamos lá que eu vou para a guerra lutar junto com você. Não, ela não disse isto. Diz a Bíblia que ela foi para o monte Tabor e ficou lá no alto do monte orando enquanto Baraque e seus homens lutavam no vale. Subindo ao monte, ela ficou em destaque. Enquanto Baraque estava no vale lutando e sentia que o medo se apoderava do seu coração, creio que ele erguia o olhar para o monte e via Débora lá em cima mostrando segurança, mostrando confiança, transmitindo ânimo para ele. Ela era uma mulher emocional, espiritual e fisicamente tão equilibrada
que enquanto todo mundo estava morrendo de medo e desespero naquela batalha, enquanto alguns estavam se lamentando, ela se mantinha firme na convicção de que o Senhor os tornaria vitoriosos. Algumas daquelas pessoas falavam: "Nós vamos morrer. Eles têm muitos carros e cavalos e nós não temos nenhuma arma especial." Porém, Débora, que estava naquela guerra para fazer diferença, disse aos medrosos: "Não pensem assim. Deus falou que vocês vão vencer esta guerra. Portanto, podem lutar confiantemente. Eu vou ficar aqui no Monte Tabor orando por vocês." E todos nós sabemos qual foi o final da história. Os israelitas venceram. Uma mulher cravou uma estaca na cabeça de Sísera. Os cananeus foram destruídos. Isso tudo aconteceu porque havia uma mulher que sabia quem ela era. Uma mulher que soube fazer diferença no momento da adversidade, da dificuldade. Deus quer usar você para fazer diferença. Quer que você alcance a autonomia que Ele lhe dá, a coragem, a confiança, a fé. Débora era uma mulher que tinha autonomia, que tinha confiança em Deus, que exercitava sua fé. Ela sabia qual era o seu papel de mulher e o desempenhou muito bem. Aquilo que lhe competia fazer como mulher, ela fez, mas o que cabia a Baraque fazer, ela não fez. Muito pelo contrário, Débora cobrou de Baraque uma atitude e disse para ele: "Você vai lutar, você vai liderar. Estou aqui para dar ânimo e força a você." Seja você mesmo e faça a diferença. Prezado leitor, que Deus possa lhe usar como bênção, levando você a reconhecer qual é o seu papel. Não queira cumprir o papel que não é seu. Tenho visto hoje muitas mulheres querendo ser pai e mãe ao mesmo tempo, querendo cumprir o papel de homem e de mulher. Porém, tenho um conselho a dar a essas mulheres. Cumpram bem o seu papel de mulher. Sejam uma boa esposa, sejam uma boa mãe, sejam uma boa profissional na sua área e deixem as responsabilidades e obrigações masculinas para os homens. Você pode até argumentar: "Mas o meu marido não tem feito certas coisas. Ele tem se omitido nesse e naquele aspecto." Meu conselho a você continua sendo o mesmo. Continue sendo você mesma. Cumpra o seu papel de mulher. Coloque sua fé em Deus. Se você fizer isto, Deus colocará as outras coisas no seu devido lugar.